Olá a todas e todos. Queria agradecer o convite do FIT para que eu possa falar aqui um pouco sobre a questão da tributação, como é que essa questão aparece no contexto mais amplo da crise das democracias liberais, que é uma crise global, né? Eu fiquei pensando um pouco qual poderia ser a minha contribuição em um fórum que eu imagino ter um público mais familiarizado com essas questões tributárias, e eu, portanto, como não especialista, não faria sentido fazer o trabalho que geralmente eu faço, que é justamente o de traduzir a linguagem e os números de economistas que pensam a questão tributária para um público mais amplo, né? Então aqui eu vou fazer um pouco o percurso contrário, vou tentar trazer questões que dizem respeito à ciência política contemporânea para um público talvez mais familiarizado com as questões tributárias, né? Então, vou tentar fazer um quadro geral muito breve do sentido da crise das democracias liberais e especificamente como é que se deu no Brasil e que papel a questão tributária tem dentro disso, tá? Tem um computador aqui do lado, deixei algumas notas, de vez em quando eu vou dar uma olhada. Eu diria que a crise da democracia liberal, ela tem duas dimensões. Uma dimensão que é político-econômica, e dentro dessa dimensão, naturalmente, se situa a questão tributária, e uma outra dimensão que é cultural, que é importante termos em mente, mesmo que se afaste diretamente do nosso tema tributário aqui, né? Por onde que a gente poderia começar, né? Essa expressão crise da democracia liberal, ela de certa maneira é redundante, porque democracia e liberalismo são duas formas históricas que sempre estiveram em crise, né? O liberalismo é anterior à democracia, né? Todas as sociedades democráticas modernas descendem de sociedades liberais que, por sua vez, reformaram monarquias, né? Que depois se tornaram monarquias constitucionais. As democracias emergem dentro disso, né? Mas os liberais, o liberalismo, sempre olhou para a democracia com certa desconfiança, com o receio de que a soberania popular, o poder da maioria, pudesse acabar se voltando contra os próprios valores liberais. Então, a história da emergência das democracias no interior de sociedades liberais é uma história muito tensa, com os liberais, por meio de elites oligárquicas, tentando abafar o quanto foi possível o ímpeto democratizante, ou verdadeiramente democratizante, de sociedades até já formalmente democráticas. E, por outro lado, a democracia, por sua vez, também sempre esteve em tensão com o liberalismo, com ainda mais forte razão, por essa razão que eu acabei de falar, né? Porque a democracia sempre enxergou nos liberais uma força tendencialmente oligárquica com o objetivo de frear os seus ímpetos. Portanto, a relação sempre foi tensa, sempre foi uma relação de crise entre liberalismo e democracia, que, entretanto, em alguns momentos, né, sobretudo naquela segunda metade do século XX, a partir da Segunda Guerra Mundial, encontrou um certo equilíbrio, entre os dois termos da expressão, né? Conseguiu-se ali conciliar os valores, em alguma medida, né? Os valores democráticos, de soberania popular, de igualdade não só política, mas socioeconômica também, e os valores liberais de uma sociedade aberta, com uma agenda progressista no sentido de tolerância às diferenças, aceitação das diferenças, e também no sentido de
de liberdades econômicas, né? Sempre relativizadas pelo papel de um Estado redistributivo. O que acontece? Esse equilíbrio entre a democracia e o liberalismo, ele começa a se modificar a partir ali do começo dos anos 80, com o que se chama a era Friedman, Reagan, Thatcher, né? que é a era neoliberal. E o que de resto tem implicações diretas sobre a questão tributária, né? O que financiava o estado de bem-estar social das democracias liberais americanas e europeias, sobretudo nesse período pós-guerra, né? Que na França se conhece como os 30 glorieux, né? Os 30 anos gloriosos desse período, eram impostos de renda muito radicalmente progressivos, que podiam, portanto, financiar esse estado de bem-estar social. Com o advento da hegemonia neoliberal, esse financiamento deixou de existir, né? Os impostos, as alíquotas marginais máximas caíram muito, né? E o estado de bem-estar social perdeu o seu financiamento. Isso também foi acompanhado de uma crise econômica ligada à crise do petróleo, à OPEP, no final dos anos 70. Mas então, a partir dos anos 80, ocorre o advento dessa hegemonia neoliberal e com o colapso do bloco soviético e do socialismo propriamente na China, né, a partir de Deng Xiaoping, também ali no final dos anos 70, o fim das ditaduras na América do Sul, nos anos 80, tudo isso fez com que uma boa parte do globo se tornasse governada por essa forma das democracias liberais, com uma mentalidade de fundo mais tendencialmente neoliberal. Isso foi bem sucedido, relativamente bem sucedido, durante algumas décadas, em que a globalização e mudanças no interior da própria globalização, com uma nova revolução, não só dos transportes, mas também dos meios de comunicação, que permitiu que a própria esfera da produção se desmembrasse entre países diferentes, o que, por sua vez, propiciou transferência de tecnologia para países periféricos, propiciando a esses países maior desenvolvimento tecnológico e, consequentemente, maior produtividade, maior crescimento econômico. Tudo isso fez com que ocorresse o que o Richard Baldwin chamou de a grande convergência. O que é a grande convergência? A grande convergência foi um fenômeno econômico que fez com que países até então mais pobres, né, começassem a se aproximar dos países mais ricos desde a Revolução Industrial. Então, países, sobretudo o caso da China, naturalmente, né, mas outros países asiáticos também, alguns países do leste europeu, e outros países mais pobres também se beneficiaram muito desse processo, e a diferença da renda per capita dos países mais ricos e os países mais pobres, essa diferença ela diminuiu. Esse é o fenômeno da grande convergência, né? E esse fenômeno beneficiou as pessoas mais pobres. A Esther Duflo, economista vencedora do Prêmio Nobel recentemente, né, junto com um economista indiano chamado Abhijit Banerjee, né, lançaram um livro recentemente. Eles mostram que desde os anos 80, o crescimento da renda dos mais pobres, em geral, no mundo, cresceu consistentemente, né? O problema, um dos problemas, é que a concentração da riqueza no topo, ela cresceu mais ainda, né? A média global é muito alta. E essa foi uma das razões que fez explodir uma primeira forte crise das democracias liberais, que foi o episódio de 2008, começou nos Estados Unidos, né? E aquele episódio foi muito importante
porque ele revelou os seus desdobramentos, uma crise econômica de grandes proporções, num contexto de concentração de renda muito brutal, e na maioria dos países o que se fez foi socializarem-se as dívidas, né? E conseguiram não punir os agentes dessa crise, né? Voltaram a concentrar os lucros, né? Então ficou claro ali naquele momento que as democracias liberais eram mais liberais do que democráticas, né? A questão econômica, a questão política, elas estão muito articuladas, porque quando a gente fala de democracia, a gente fala basicamente de soberania popular, ou seja, idealmente, se você pega a democracia russoniana, a grande questão da democracia, no limite, é quem faz as leis, né? Se trata de uma verdadeira democracia, as leis vão traduzir o interesse heterogêneo do povo, de uma sociedade plural, de classes. Mas o que acontecia nessas democracias liberais é que elas eram muito mais liberais do que democráticas e portanto, a regulação do capitalismo estava voltada aos interesses dessas novas oligarquias financeiras. O episódio de 2008 deixou isso muito claro, e por isso foi o grande estopim de uma crise mundial. Essa crise mundial, não por acaso, ela foi muito simbolizada pela expressão 99%. Nós somos os 99% nos Estados Unidos, mas não apenas nos Estados Unidos, né? E isso, por sua vez, produziu uma leva de novos estudos sobre desigualdade, baseados, sobretudo, nessa métrica das top incomes, né, da concentração de renda nos décimos, centésimos e milésimos mais ricos de cada população estudada, né? A obra talvez mais conhecida mundialmente seja a do Piketty, O Capital no Século XXI, mas houve muitas outras. Aqui no Brasil, por exemplo, o estudo do Pedro Ferreira de Souza, Uma História de Desigualdade, que é um estudo monumental também, uma espécie de versão brasileira do estudo do Piketty, né? Portanto, o modelo da democracia liberal entra em crise a partir aí de 2008, e no Brasil a versão dessa crise seria 2013. Chegaremos lá. Queria falar brevemente da outra dimensão dessa crise, que é a dimensão cultural. Vou passar rápido, porque não é o nosso assunto diretamente, mas é muito importante. Essa dimensão cultural da crise das democracias liberais, ela é uma espécie de reação à hegemonia da agenda liberal progressista que aconteceu nos países democráticos ocidentais desde os famosos anos 60, né? Com toda a agenda liberal dos anos 60, em termos de gênero, de raça, é a década do civil rights, é a década de uma segunda onda de movimento feminista muito forte, ligada à emancipação no mundo do trabalho, emancipação sexual, né? Isso veio a se desdobrar mais recentemente em toda a agenda ligada à orientação sexual, identidade sexual. Então foram décadas seguidas de avanço de uma agenda liberal progressista que, entretanto, não era compartilhada por grande parte de diversas populações, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o ex-presidente Richard Nixon cunhou a expressão silent majority, né? A maioria silenciosa, querendo com ela designar os grandes segmentos populacionais que não se reconheciam nessa agenda liberal progressista, que, pelo contrário, eles atribuíam a elites liberais altamente escolarizadas, de grupos, portanto, economicamente privilegiados, né? Então, essa dimensão cultural, ela foi esse desconforto de maiorias conservadoras, sobretudo de base religiosa, cristã, né? Isso foi fermentando no intestino dessas maiorias, e quando a crise político-econômica eclodiu, esses grupos pegaram o cavalo selado da história e pularam, e esses grupos são talvez os grupos mais
importantes que formam a base de apoio das lideranças nacional-populistas que conquistaram o poder em diversos lugares do mundo, inclusive no Brasil. Então daria para dizer, me parece, que se a dimensão político-econômica das democracias liberais, ao entrar em crise, colocou em crise a dimensão democrática dessas sociedades, né? A dimensão cultural dessa crise, por sua vez, ela colocou em crise a dimensão liberal das democracias liberais e deu ensejo ao que hoje nós compreendemos como sendo democracias iliberais, né? Então são pelo menos formalmente democracias que tentam refrear, se não fazer retroceder essa agenda liberal progressista, né? Como é que isso se deu no Brasil? No Brasil, especificamente, a gente veio, né, desde a redemocratização, quando a redemocratização conseguiu pegar no tranco ali, né, após um solavanco inicial, a partir de 94, com o Plano Real, a estabilização da economia e a implementação, ainda no governo do PSDB, de alguns aspectos fundamentais da Constituição de 88, né, os aspectos que a fizeram ser apelidada de Constituição Cidadã, né? Então, políticas públicas de educação, de saúde, políticas econômicas. Esse conjunto de avanços econômicos e sociais, que começa ali, portanto, no governo PSDB, será aprofundado pelo governo Lula em todas as suas dimensões, né? Com uma política de aumento consistente e real do salário mínimo, Bolsa Família, crescimento econômico também consistente, né? Então, no Brasil, a democracia liberal ela passa por um momento relativamente bom até 2013. Né? 2013 é a primeira pedra atirada contra esse bom andamento da democracia liberal no Brasil e que, portanto, acaba ali com a Pax Lulista, né? Que foi uma paz social mais feita de combate à pobreza do que de enfrentamento direto do capital e dos setores privilegiados da sociedade brasileira, altamente concentradores de renda, de capital e de poder político, né? Isso os próprios petistas reconhecem, como a começar pelo André Singer, que escreveu talvez o livro mais importante sobre o período, né? Foi um período, portanto, marcado por uma espécie de reformismo fraco e por um programa mais de combate à pobreza do que de combate à desigualdade, pelo menos se levarmos em conta a métrica das top incomes, né? Se a gente leva em conta a perspectiva das PNADs e do coeficiente de Gini, houve redução de desigualdade significativa nesse período. Se a gente leva em conta a concentração no topo, não. Pois bem, o agravamento da desigualdade, né? Ou pelo menos a permanência da desigualdade em níveis muito elevados, né? Da concentração de renda no topo, junto à permanência de problemas políticos do Brasil, problemas de representatividade, né, que foram, de resto, não à toa, o leitmotiv principal das revoltas de 2013, né, relações espúrias entre o executivo e o legislativo que davam na população uma sensação de déficit de soberania, portanto, déficit de democracia, né? De novo, uma democracia liberal mais liberal do que democrática, né? Como se a população não conseguisse participar dos projetos nacionais. Isso num contexto de governo Lula, que foi um governo que, dentre todos os governos do Brasil, foi aquele que mais
estabeleceu mecanismos de participação, né? Conferências nacionais, uma série de consultas públicas, orçamentos territorializados, e por aí vai, né? Lembrando ainda que nesse mesmo momento havia a iminência da realização de grandes eventos esportivos no Brasil, a Copa do Mundo e as Olimpíadas, então havia muitas suspeitas de corrupção no ar, que depois acabariam se confirmando, né? E também um mal-estar produzido pelos orçamentos astronômicos destinados a obras, né, faraônicas e provavelmente inúteis depois, né, como também se comprovou, né, voltado para a Copa do Mundo, o contraste entre esses orçamentos e a má qualidade dos serviços públicos. Então, não à toa, de novo, a questão do transporte público foi o estopim de 2013. Né? Bom, a partir de 2013, abre-se uma primeira fissura no equilíbrio, na estabilidade da democracia liberal brasileira, e a partir de 2014, com a eleição apertada da Dilma, e já em 2015 com a Lava Jato, e aí todos os acontecimentos que sucederam, né, o impeachment e tal, o Brasil entra nessa espiral degradante econômica e política que leva a uma espécie de anomia social e que resultaria na eleição de um líder nacional populista, né? Mas para o nosso assunto aqui é importante se dar conta de que a questão fiscal esteve no centro dessa espiral degradante, né? Foi a questão fiscal a razão alegada para o impeachment da Dilma Rousseff, né? As famigeradas pedaladas e aberturas de crédito suplementar. Como resposta a isso, ainda no governo Dilma, né? A Dilma tentou chamar o Joaquim Levy para reverter, portanto, o chamado Pacto do Crescimento, que havia vigorado até então na era lulopetista, né? Que era uma tentativa de crescimento econômico muito sustentada pelos investimentos públicos. A Dilma dá uma espécie de cavalo de pau nessa política econômica e adota o que no jargão econômico se chama de política da contração fiscal expansionista, né? A ideia de que políticas austeritárias, elas trazem confiança, elas consequentemente abaixam os juros e atraem investimentos e, portanto, essa contração fiscal ela acaba resultando num movimento expansionista da economia, que é uma tese, eu diria, um tanto desacreditada hoje. A realidade brasileira acabou confirmando um pouco essa descrença, né? É evidente que houve uma série de outros fatores que nos impedem de decretar a inviabilidade dessa perspectiva, porque houve muitas outras coisas ao mesmo tempo. Mas o fato é que não deu certo, né? E a resposta, portanto, à crise fiscal que desde então nós vivemos, tem sido o tempo todo um debate em torno do teto de gastos, né? A começar a imposição de um teto de gastos e um debate sobre a sua pertinência ou não. O fato é que o Brasil desde então entrou num looping de estagnação. O Brasil sempre foi um país com problemas de sustentar um crescimento econômico consistente, porque é um país de baixa produtividade, porque a educação é precária, não investe em tecnologia, então a nossa produtividade é pequena. A gente conhece alguns ciclos de crescimento econômico, que geralmente tem a ver com aumentos internacionais de preços de commodities, né? Mas fora isso a gente tem dificuldade de sustentar um crescimento econômico baseado em um aumento de produtividade, o que faz com que nós fiquemos reféns dessas variações, né? E uma maneira de se pensar
essa crise fiscal que a gente vive hoje é entender que ela possivelmente sempre esteve contratada, desde a Constituição de 88, porque o que a Constituição de 88 prevê o aumento dos direitos, sem, entretanto, extirpar tradicionais privilégios na sociedade brasileira, né? Então, para terminar aqui, o meu ponto é que uma reforma tributária de sentido profundamente progressivo poderia fornecer ao Estado brasileiro a receita necessária para manter uma política de investimento público que, por sua vez, ajudaria o país a sustentar um crescimento consistente, né? Isso, por sua vez, a gente sabe que investimento público, pela figura do multiplicador fiscal, tem boas chances, depende também de contextos particulares, né? Mas tende a fazer o giro da economia aumentar. Além disso, uma política tributária progressiva por si só diminui as desigualdades e produz mais confiança social. Então, concluindo, é bem possível que essa seja, se não a única saída, a mais imediata, imediata no sentido de que ela é uma clara agenda capaz de resolver um problema fiscal brasileiro. E, entretanto, é incrível, né? A questão tributária é um verdadeiro tabu na sociedade brasileira, né? E quando esse tabu consegue ser nomeado, né, o que a gente vê é o espetáculo da atuação de grupos organizados de interesse que rapidamente se mobilizam para inviabilizar aquela agenda. E, entretanto, cá estamos aqui num fórum discutindo essas questões, e é muito importante que elas sejam discutidas, porque isso tem que entrar. Se a sociedade brasileira não pautar essa agenda, ninguém mais pautará, né? Então, fica aqui fiz aqui uma tentativa de resumo geral da crise da democracia liberal e o papel da questão tributária nisso, né? A questão tributária poderia resolver alguns dos problemas fundamentais que fizeram com que essa crise acontecesse, se aprofundasse de tal maneira a nos colocar na situação absolutamente deplorável em que nos encontramos agora. Então, agradeço novamente aqui o convite para a minha participação, espero ter contribuído com justamente o estabelecimento da consciência da centralidade do problema tributário para a sociedade brasileira. É isso, muito obrigado.